Olá, meu querido Junior. Uma alegria poder estar com você. Estou aqui a convite da tia Beatriz para compartilhar a lição de número 6 da revista Vivendo. Esta literatura de hoje traz como tema a lição de número 6, confessando os nossos erros ou confessando os nossos pecados, baseado na experiência de Davi. Por isso, o Salmo de número 51 é o texto base para a lição de hoje. E o versículo principal é o versículo de número 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Como é bom pensar, neste Deus maravilhoso que sempre está pronto a abençoar as nossas vidas. Numa outra versão, nós lemos este mesmo versículo do Salmo 51, verso 1, da seguinte forma: Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga os meus pecados por tuas grandes misericórdias. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, o salmista está reconhecendo o grande amor do Senhor. É o Deus que nos ama independente do erro que tenhamos praticado. E a segunda coisa que o salmista destaca aqui neste versículo é o reconhecimento da misericórdia do Senhor em nos atender, em nos abençoar. Mas há aqui uma expressão no Salmo que eu gostaria de explicar para você. O versículo de número 1 diz: apaga os meus pecados. Expressão do salmista, diante de Deus, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. É esta expressão que significa apagar os pecados. É a ação de Deus em perdoar os pecados. O autor da lição, ele destaca que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, 23, o seguinte: todos pecaram, ou seja, não há quem não tenha cometido pecado. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Significa destituído, significa separado. O pecado nos separa de Deus. Porque Deus não tem prazer com o pecado, Ele não tem comunhão com o pecado. Então, se vivermos para o pecado, é viver separado de Deus. Separado da glória de Deus significa estar separado da comunhão com Deus. O pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Mas também aprendemos que na Bíblia, Jesus Cristo é aquele que perdoa e transforma as nossas vidas. Então, é preciso, então, olhar para o salmista, quando ele coloca aqui o seu coração em confiar nas misericórdias e no amor do Senhor, em perdoar, mas também em transformar as nossas vidas, em mudar as nossas vidas. No Salmo 51, então, queridos Júnior, dá mostra da experiência de Davi. Depois do pecado cometido, ele cometeu um grande pecado. Ele se deixou levar pela cobiça, Ele desejou e foi e tomou a mulher que era do seu soldado. Mas só que ele mostrou-se arrependido. E por isso, então, ele pôde buscar no Senhor o perdão, porque ele se arrependeu. Então, a lição traz 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que Davi reconhece que pecou. Aliás, se nós não reconhecermos os nossos pecados, Deus não pode atuar. Porque quem não reconhece os seus erros, permanece no erro. Mas quando nós reconhecemos que erramos, isso significa que nós queremos consertar o erro.
Então, Davi reconheceu que errou. E o pecado de Davi está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. E é aquele que eu te falei anteriormente, quando ele tomou a mulher, né, de Urias, a Betseba. Então, foi um pecado terrível. Mas o mais importante é que ele reconheceu o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado, ele então se colocou diante do Senhor para pedir perdão. E Davi ficou muito triste e profundamente incomodado. Interessante que algumas pessoas erram e nem se incomodam, né? Mas nós precisamos aprender aqui com esta lição que o pecado precisa nos incomodar. E por isso, muitas vezes, nós nos entristecemos. Porque o pecado não faz parte da vida do crente, do jovenzinho crente, de você menina, de você menino, de você junior, nem do adolescente, nem do jovem, nem do homem, nem da mulher adulta, nem do ancião. Aliás, o pecado não pode fazer parte na vida do crente em idade alguma, não é? Porque o pecado nos separa do Senhor e o Senhor fica triste com a gente, e a gente, então, precisa se incomodar com isso. Com a atitude de Davi, aprendemos que os nossos erros precisam ser assumidos. Nós precisamos assumir que erramos, assumir que somos pecadores e entender que o pecado nos tira da comunhão com o Senhor. Esconder o erro é desonestidade. Por exemplo, se por acaso você fizer alguma coisa que o seu pai e a sua mãe percebeu que você errou e perguntar para você: escuta, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, por acaso você mexeu aqui onde eu disse que não era para mexer? Se você mexeu, você tem que dizer: sim, eu mexi. Porque quando você diz que fez, mesmo que tenha feito errado, o papai e a mamãe vão ajudá-lo no seu conserto, na sua restauração. Se por acaso eu decidir esconder o meu erro do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, não é? Ou se você decidir esconder o erro do seu pai e da sua mãe, alguma coisa que você tenha feito errado, eu queria que você soubesse o seguinte, que de Deus nenhum de nós esconde nada. Nós não temos como esconder de Deus os nossos erros. De Deus ninguém esconde nada e nem se esconde, né? Porque Deus vê tudo. Provérbios capítulo 15, versículo de número 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então Deus vê tudo. Não há como esconder, né? Deus é aquele que está vendo todas as coisas e você precisa de entender isto, não é? Não esconda os seus erros, mas pelo contrário, fale com Deus e confesse ao Senhor, que é a segunda coisa que a lição hoje quer trazer para a gente. Davi, ele não escondeu o seu erro do Senhor quando entendeu, né, que estava errado. Quando ele entendeu que estava errado, ele então confessou a Deus e pediu perdão ao Senhor dos seus pecados. Quando ele reconheceu o seu erro, então ele pediu perdão, ele confessou e pediu perdão. Quando nós pecamos, nós não desobedecemos somente o nosso papai e a nossa mamãe. Não é desobediência só daquelas pessoas que são autoridades. Não é desobediência só à professora. Quando nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, porque Deus nos ensinou a honrar papai, mamãe, a ouvir as autoridades, o pastor na igreja, o professor da EBD. Quando ele fala com você, ele fala para te ajudar. Nós pecamos é contra Deus. Então, por isso nós devemos confessar para o Senhor os nossos pecados. Então, Davi, após reconhecer os seus erros, ele confessa os pecados ao Senhor. Ele diz para o Senhor: Senhor, eu errei, então eu quero que o Senhor entenda
que eu fraquejei, que eu errei e que eu quero ser perdoado. Agora, o que Davi demonstrou? Demonstrou sincero arrependimento. É isto que cada um de nós deve fazer. Quando erramos, devemos nos arrepender com sinceridade e confessar ao Senhor os nossos pecados. Agora, Davi vai pedir perdão. Ele pediu que o Senhor limpasse o seu coração. Diz o Salmo 51, versículo de número 1, né? Davi reconheceu a misericórdia de Deus. Davi sabia que Deus o amava. Davi foi perdoado por causa da compaixão de Deus. Então ele abriu o seu coração para o Senhor e pediu perdão ao Senhor porque sabia que Deus era misericordioso, que Deus o amava e que Deus podia perdoá-lo. Você, Júnior, você, menino, menina, confessar os pecados é necessário. Se você errou, não esconda, confesse. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, então, nós vemos aqui a necessidade de arrependimento e confissão. Aí olha o que o versículo diz. Diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, se você se arrepende com sinceridade e fala com Deus, Deus te perdoa. Perdoa os seus pecados e te purifica. Perdoa os seus pecados e tira toda a culpa do seu pecado. Há duas perguntas interessantes aqui que eu acho que você precisa refletir, que estão na lição. O que você faz quando reconhece o pecado? Você muda de atitude? Você confessa a Deus os seus pecados? Ou continua errando? Essa resposta só você pode dar, não é? Só você pode responder. Se você se arrepende quando peca, se você fala com Deus. Mas tem outra coisa também. Se você errou contra o seu papai e a sua mamãe, peça perdão. Porque isto é bonito, tá bom? Então vamos concluir aqui. Olha só. Faça como Davi. O Davi que se arrependeu. Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão a Deus. Peça para Ele mudar a sua vida e te livrar de continuar pecando, errando. E se o erro for contra um seu irmão, a sua mãe, o seu coleguinha da escola, o coleguinha da igreja, contra qualquer pessoa, peça perdão também. Portanto, querido Júnior, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, e que você possa entender a lição de hoje como importante para a sua vida. Que Papai do Céu, possa ser aquele que esteja tomando conta da sua vida. E se por acaso você precisar conversar com Deus, fale com Ele, porque Ele vai entender a necessidade que você tem do seu perdão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos juniores. Abençoa a vida deles, menino, menina, abençoe também os seus pais, a sua família e abençoe a nossa igreja. Cuida da nossa igreja, cuida dos professores da classe de juniores e todos os que trabalham na igreja. Cuida de todos nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus de amor e de misericórdia e que nos perdoa quando nos arrependemos. Por isso, se alguma coisa temos feito que tenha desagradado ao Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, porque estamos arrependidos e queremos o teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tia Beatriz, pela oportunidade. Obrigado, juniores, por me ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém.